Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MedFiCast. Eu tô muito feliz aqui. A gente ficou um tempão já conversando fiado antes do negócio começar, com o Rafael Romy. Rafael, queria que você se apresentasse do jeito que você gosta de se apresentar, pra gente começar esse bate-papo aqui. Beleza, Thiago. Primeiro, muito obrigado pelo convite aí da Medify. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Rafael Romy, eu sou médico anestesista de formação. Fiz minha formação na UFMG, logo depois fiz minha formação de anestesista mesmo no HC da UFMG. Trabalhei em hospitais privados, hospitais públicos e logo depois eu fiz uma transição. Acabei criando um grupo educacional hoje, que é a Med Review. Começou como a Nest Review e acabou se transformando em algo maior, que virou o grupo Med Review, de fato, com outras especialidades, residência médica e outras verticais. E hoje, basicamente, eu mudei muito. Eu não sou mais só aquele estudante de medicina, ou médico, anestesista, ou mesmo educador. Virei, de fato, um empreendedor da área da educação médica. E é mais ou menos um resumo, é mais ou menos isso aí. Legal demais. Eu tive com você e com o Wendel já na Sociedade Mineira de Anestesia, na Sangue, em eventos lá. A história é muito legal, mas antes de chegar na história ali da Nest Review, da Med Review, eu queria falar um pouco da origem ali. Como que surgiu a vontade de ser médico, a escolha por ser médico e depois pela anestesiologia? Boa. Eu sou filho de médico, né? Então, meu pai, ele faleceu quando eu tinha 3 anos, mas de fato ele era médico pediatra e isso me impulsionou muito a poder escolher medicina. Foi algo que foi sempre falado comigo, né, durante a família, né? E foi algo que eu fui carregando durante toda a minha infância. E tinha um outro componente também, que eu sempre fui uma pessoa que era muito competitiva. Gostava muito de um desafio difícil, de conseguir ter um desafio grande e vencer ele. Então, a medicina, para mim, acabou se encaixando tanto no quesito familiar, quanto se um desafio era, de fato, o curso mais difícil de passar. E eu sempre gostei disso. E acho que foi um ponto aí da carreira. Não tinha tanto a ver aquela resposta tradicional que a gente fala, né? Que era ajudar as pessoas. Não era tanto isso. Tinha muito componente familiar e desafio para escolher medicina. E a anestesia? Quando é que você optou e por quê? Boa. A anestesia já foi um pouquinho diferente, cara. A anestesia... Eu estava num contexto já durante a faculdade e lá no centro cirúrgico, lá naquele internato de ginecologia e obstetrícia, era um internato interessante porque ele era um pouco variado, né? Você tinha um momento de consultório e um momento de centro cirúrgico. E foi lá que eu vi nitidamente que eu não gostava de ficar dentro do consultório enfornado, eu gostava de estar lá na ação do centro cirúrgico, gostava de algo que fosse que tivesse ali aquele retorno mais rápido, resultado rápido na tela, né? De acordo com a sua ação, você já vê no monitor o que aconteceu. E então tinha muito esse componente, eu comecei a gostar muito do ambiente dinâmico que é o centro cirúrgico e me ajudou muito a pensar em anestesia. Um segundo ponto também ajudou foi a questão de ser uma especialidade mais de cérebro, né? De pensar, né? Em vez de ser muito aquele do manual, do cirurgião, de ir lá e fazer, né? Eu sempre tive um componente um pouco mais analítico, de ser um cara que pensava mais, em vez de ser o cara que ia lá e ficava fazendo tudo. Então, achei que esse componente de ser o cérebro de uma cirurgia, eu achava que era muito massa, né? A farmacologia, me encantou muito ali. A própria educação, né? A educação ali de farmacologia, das matérias que estavam ali na anestesiologia, me chamaram muita atenção na época. Então, acho que foi também parte do motivo para eu escolher anestésio. E aí você fez anestésio. E como é que era a sua relação com a anestesia, com a profissão, né? Eu brinco que a gente tem um problema com a anestesia, que é o cirurgião, né? Mas como é que era a sua relação com a anestesia antes de virar empreendedor? E quando como anestesista, qual que era o seu plano de vida, vamos dizer assim? Cara, a minha relação com a anestesia ela sempre foi muito boa, porque eu gostava muito do ambiente do centro cirúrgico, era um ambiente que tinha muitas amizades ali, eu até sinto falta, talvez, já até me perguntaram uma vez, você sente falta lá da assistência? Eu falei, cara, eu sinto falta daquela vivência dos colegas, né, do dia a dia, e isso, de fato, eu gostava muito, eu aprendia muito durante ali a convivência com os colegas, mas... ali, quando eu comecei a entrar já na residência, eu já comecei a ter uma visão que talvez eu ia querer algo mais do que aquilo ali. Então, eu brinco que o Wendel foi meu R1, né? Quando eu estava no R3, o Wendel estava no R1, era um dos cofundadores da Nest. E eu lembro que nos primeiros dias que a gente conversou no centro cirúrgico, a gente conversou e falou, cara, a gente tem que construir alguma coisa juntos, hein? Ele falou, nós vamos construir algo juntos, nós vamos empreender juntos. Então, naquele dia lá, eu lembro muito bem, né? A gente já conversando no centro cirúrgico, na residência, né? A gente, teve 1000 histórias juntos lá durante a residência, mas esse foi um momento marcante. Eu lembro, eu estava em frente à farmácia e a gente falando disso. Cara, a gente vai empreender um dia antes. Um dia, né? No futuro,
porque eu vi que ele pensava diferente. Eu vi que ele não pensava só naquilo ali, que aquilo ali seria o fim e seria o resto da vida, 30 anos naquilo ali. A gente, de fato, pensava, cara, isso aqui pode ser uma alavanca para me levar para outro lugar. Né? E vai ser um conhecimento especializado que a gente vai adquirir aqui, mas que a gente vai usar para outros fins também, não só para atender um paciente de cada vez, né? Ir lá uma sala cirúrgica de cada vez. Então a gente já começou a construir essa visão juntos de que era para construir algo maior, sabe? Então já na residência eu já tinha essa visão. Né? Legal demais. Cara, e a história de vocês é muito legal mesmo. Para quem é médico de certa forma pensa em empreender, ouvir histórias de quem empreendeu, né, abre muita cabeça. E eu queria que você contasse aqui, cara, desde o início, assim, de como é que surgiu o primeiro tijolinho que foi colocado até chegar onde vocês estão hoje. Conta pra gente essa história aí. Boa. Cara, a história do grupo Med Review como um todo, ela na verdade não começou comigo, com o Wendel, nem com o Charles. Ela começou com o Bernardo e Daniel, que são nossos sócios. Eles começaram a Oft Review. Começaram na pandemia. E, de fato, eles criaram a Oft Review como um grupo educacional. Começaram com umas lives de oftalmologia, né? E era a mesma história que geralmente é contada, né? O Daniel no quarto dele com um fundo verde ali, um lençol verde, barulho de cachorro atrás, gravando aula, gravando live. Então, ele começou dessa forma, eles criaram um curso extensivo de oftalmo e foi um grande sucesso na pandemia. E durante esse momento... Era o momento da pandemia. Então a coisa começou a se espalhar muito rápido. E ao mesmo tempo que o Bernardo e o Daniel estavam criando a empresa, lá em São Paulo, eu estava em São Paulo também. E eu conheci e anestesiei para o Bernardo na época. O Bernardo que estava criando a Oft Review. Eu lembro que eu anestesiei para ele, a gente conversou, trocou ideia, ele já falou da Oft. Eu falei que eu estava com outros projetos. Na época eu estava aprendendo marketing, eu estava vendendo, já começando a vender e-books ali na Hotmart, começando a vender. Né? Eu tenho uma história legal com marketing e venda, sabe? Comecei a ficar apaixonado por vender e-books, mas eu comecei lá vendendo, sei lá, curso de amigurumi, curso de como fazer sanduíche. Então, assim... Comecei com coisas assim para tentar vender, sair algum dinheiro da internet, né? Para tentar aprender como é que era o mecanismo. E foi com essa habilidade de marketing que eu comecei a tentar conectar. Cara, eu preciso tentar vender alguma coisa que tenha a ver comigo, assim. Preciso tentar vender algum produto que tenha a ver com medicina, que tenha a ver com educação médica, que era um negócio que eu gostava muito de dar aula, né? Minhas aulas eram boas, né? Então, assim... E aí a coisa caminhou um pouquinho, tinha nesse contexto que o Bernardo e o Daniel estavam criando a Oft e o Wendel estava na residência, terminando a residência, e eu já estava aprendendo a vender e-book e tudo mais. E aí os e-books começaram com o Charles, que era um colega meu lá do Mater Dei. Né? Terminando a residência, fui para o Mater Dei e lá no Mater Dei eu e o Charles nos conhecemos, começamos a vender e-book de drogas vasoativas, intubação, e-book simples, mas para a época era 2021... Era uma época, alguns anos atrás, isso aí, né? Então, a gente rodando já operação de marketing, rodando vendas, rodando página, landing page, rodando... Então, para a época, tráfego pago, eu fazia o tráfego. Então, para a época, era algo avançado. Hoje é algo simples, a época pouca gente fazia. Uhum. E aí, a gente começou a rodar aqueles e-books. Eu lembro até de um caso engraçado. A gente começou a rodar, né, e vender. O e-book era R$97, era um ticket muito ruim. Mas eu lembro muito bem de um dia que eu cheguei pro Charles e falei assim, Charles, cara, hoje foi porrada. Hoje a gente colocou R$1.000 na campanha e voltou 4. Cara, vamos largar. Vamos tocar aqui. Vamos colocar então R$2.000 que vai voltar 8. Bora. Não, então vamos pôr. Então bora. Aí põe 2. E aí volta um pouquinho menos. Voltou 6.500. Caraca, foi bom demais. Cara, vamos ficar rico aqui. Tá, já era. Aí já comecei a ligar. Liguei pro Wendel. Falei, Wendel, se você quiser, faz um e-book pra mim. Tá? Aí ele, cara, então eu tô conversando aqui com o Daniel, que era um amigo meu de muito antigamente, o Daniel aqui que fez faculdade comigo, eles estão com um projeto da Oft e tal, você não quer lançar a Oft, sabe que a gente não faz a Nest Review? Eu falei assim, não, cara, e-book é que tá dando certo. E aí o que eu fiz? Aí a gente colocou, então vou pôr 3.000 por dia nessa campanha. Aí voltou 1.500. Aí já não é bem assim. Então, aí a gente entendeu que o tráfego não era matemática, né? Que não era basicamente você enfiar dinheiro no tigrinho ali e o negócio duplicar o seu dinheiro imediatamente. A gente aprendeu de uma forma, né? Eu até brinco que era a empresa Todo Med na época. Todo médico deve saber, né? Até tem YouTube até hoje. E foi uma escola para mim. Mas lucro no final, assim, trabalheira, fizemos e-book, filmando, assim, tirando foto
acesso vascular, tirando foto do meu pescoço para poder fazer o livro aqui para mostrar subclave, não sei o quê. Eu e Charles fazendo tudo sozinho. E o Charles fazendo os livros de madrugada no plantão da UTI. E eu fazendo as vendas também, fazendo as campanhas na madrugada no meio do plantão. E, cara... a gente acabou tendo lucro final. A gente vendeu uns 200 mil reais no final, lucro da operação, 5 mil para cada. Gastamos tudo no Facebook Ads, cara. Infelizmente, a gente não soube tocar a operação. E aí, pô, ficou super desanimado. O Charles, na época, tava desanimadaço. Falou, cara, esse negócio não dá certo, esse trem aí de marketing digital é enganação, furada, embarque furado. E eu falei, cara, não aceito perder esse negócio, cara. Tem que ter um jeito. Será que não era porque a gente não tentou mais vezes? E aí eu lembrei do Wendel de novo. Falei, o Wendel tava lá com um projeto lá, né? Tava com um projeto, a Nest Review. Vou conversar com ele de novo. Liguei pro Wendel, saindo do plantão noturno, arregaçado, plantão assim, um caso atrás do outro. Falei assim, Wendel, preciso conversar com você, cara. A empresa, a operação de books, não foi tão bem assim. As nossas operações não estão tão sustentáveis. Eu queria conversar com você como é que é aquele projeto. E a gente falou, cara, então vamos conversar. E aí a gente... tinha um problema, de fato, naquela época a gente estava tentando as provas ali, né? A gente estava estudando para as provas do TSA e tudo mais. A gente falou, cara, isso é um problema nosso. O problema das provas do TSA é um problema pessoal nosso. A gente entende profundamente esse problema. As soluções do mercado não são boas. De fato, eu já tinha comprado os cursinhos concorrentes, eles não eram bons. Eram cursinhos ruins, eram cursinhos de baixa qualidade, não tinha banco de questões. Assim, cara... a gente está com uma oportunidade na mão. Tem a dor. A gente tem a dor. Na pior das hipóteses, eu vou construir um negócio que eu vou usar, vou passar na prova e vou embora. Perder tempo você não vai, né? Vou. E aí eu ainda conseguiria aplicar os meus conhecimentos de marketing e vendas em outro projeto, que não tinha dado certo primeiro. Foi aí que a gente conectou um pouco as pontas de várias pessoas conectadas de formas diferentes. Daniel e Bernardo eram da Oft, a gente reuniu. Eu e o Charles, que já tínhamos tocado a operação de e-books. O Charles, muito bom de conteúdo, já tinha um Instagram de anestesiologia antes, e eu sabia muito de marketing e vendas. E o Wendel, que tinha o projeto na mão, do sistema de questões na mão. Era do Wendel na época, ele era só dele. E aí a gente falou, cara, vamos juntar. Você tem o sistema, a tecnologia, eu tenho marketing e vendas, e o Charles tem o conteúdo. Vamos juntar nós três, complementares, que a parada vai crescer. E aí juntamos com uma proposta dos caras, do Bernardo e Daniel, na época, lá em 21. Falou, cara, então, tem um contrato aqui, vocês vão construir a Nest Review do zero para nós, né? Na época era isso, foi uma reunião, vamos construir uma vertical, a gente quer construir novas verticais aqui no Grupo Med Review, a gente vai construir juntos, vai criar juntos o Grupo Med Review, mas não tem como, a gente não tem grana para passar para vocês vão ter que arrumar a grana, vocês vão ter que dar um jeito de gerar o faturamento e as vendas. E aí eles conseguiram um contrato para nós, que era um contrato de 3.500 líquido para cada um. E é isso, vocês vão ter que dropar a Nest Review inteira com 3.500 líquido no bolso. Aí a gente olhou um pro outro, beleza, bora tocar, bora fazer isso. E eu lembro muito bem nessa época, iníciozinho ali de 21 para 2022, a gente no plantão, trabalhando em comentário de questão, e começando a olhar, fazer os primeiros conteúdos de aula, e tentando construir a Nest ali do zero, conversando com o cliente, já abrindo grupo de WhatsApp, abrindo landing page, fazendo aquelas coisas todas, fazendo conteúdo, tentando encontrar um caminho ali para que a galera gostasse e entendesse o que a gente queria lançar. E a gente começou com um sistema de questões DEX, e era um negócio, na época não tinha sistema de questões, e não tinha GPT, não tinha cloud para montar em um segundo o sistema. A gente tinha o sistema dos meninos que a gente usou e tinha os nossos conteúdos. Que o Charles era um cara, assim, um artista de conteúdo, basicamente. Um cara fenomenal de conteúdo. Então, a gente uniu muito essas habilidades, né? Resumindo tudo a história, a gente uniu essas habilidades com um objetivo em comum. Cara, a gente chegou nesse ponto que a gente realmente queria construir algo maior, né, que impactasse muito mais gente. Porque eu sabia que na assistência eu impactava uma pessoa, um paciente cada vez. E quando eu estivesse em educação médica, eu ia impactar o quê? 100 anestesistas, 1.000 anestesistas, 20 mil anestesistas, que vão impactar tantos pacientes por mês e por ano. Né? Então, essa visão de impacto, para mim, abriu meus olhos nessa hora, e a gente começou a construir, cara. E foi assim, não foi rápido. Eu não vou dizer que foi rápido, porque não foi. A galera acha que é rápido para quem viu de fora, mas foi difícil. Eu tive que assumir risco, a gente teve que arriscar muita coisa, teve que tomar uma decisão muito difícil no caminho e falhou muitas vezes, né? Quantos lançamentos ruins eu já fiz? Mais de 20. Quantos lançamentos? A gente chama aqui na empresa Ghost Launch, lançamento fantasma. Quantos eu já fiz? 1 milhão, vários. Mas quantos que eu já fiz de múltiplos milhões? Muitos também.
Então, assim, é uma coisa de você estar sempre construindo ali, não parando de construir, foi um pouco da nossa história, assim. E aí, resumo da ópera, a MED começou como Oft lá na pandemia, a gente criou o grupo, e aí, claro, esse contrato evoluiu, a gente se transformou dono também do grupo, e de fato a coisa cresceu para um grupo muito maior que agora atua em residência médica, anestesia, oftalmo, ortopedia, enfim, em múltiplas verticais e está super crescendo ano contra ano, né? Então hoje a gente, de fato, tem um projeto que cresce junto ali e por essa questão de pessoas complementares, né? Eu acho que esse é o principal ponto aí. E que momento que você estava lá empreendendo e ainda era anestesiologista, né? Então, duas coisas que se somavam. Fora, assim, você tem família, né? Todo mundo que empreende tem família. Mas, enfim, parece que não, mas tem. Em que momento que você falou, cara, eu acho que é o momento de eu ficar full aqui, que você saiu da anestesia e ficou full na empresa? Essa história ela é dura. Essa história é dura, cara. Porque eu estava em hospital privado, equipe privada e cobrança alta, 80, 90 horas semana, fazendo e-books no primeiro momento e depois entregando questões da Nash Review e tentando passar nas provas ainda, né? Ainda tava, era tudo junto, tudo junto. E aí, com o contexto familiar que você falou, minha filha estava nascendo em poucos meses, minha esposa grávida na época. E aí, cara, a Nash tinha feito alguns lançamentos já, lançamentos de pequenos. O nosso sistema de questões ele custou muito barato no início, era, sei lá, era menos de R$ 1.000 o sistema, era muito barato e ele também tinha pouca funcionalidade também. Então eu não conseguia faturar muito com aquilo ali. Eram poucos alunos, então não dava para ter muita tração ali naquele início. Então a gente fez 3 pequenos lançamentos menores e aí a gente teve que falar, cara, para a gente conseguir construir um produto fera, um extensivo com aula e tudo mais, a gente precisa largar. Porque os concorrentes, eles não largaram. Os concorrentes, eles não estão all-in. E se a gente ficar all-in, talvez seja o único jeito da gente vencer os caras. Porque os caras têm 10 anos de tradição. A gente, não, cara, a gente não tem nada. A gente sequer tem tanta autoridade no mercado, assim, se for pensar. Somos 3 caras novos. Como é que a gente faz para a gente vencer um mercado que tem autoridade e que tem muitos anos nas costas ali de ativação? All-in. Foi o que a gente falou, vamos pro all-in, então. E aí o Charles foi o primeiro cara que saiu. O Charles pulou do barco rapidamente do material e falou, eu tô saindo, vou focar 100% no projeto. E aí isso pressionou muito eu e o Wendel. Que a gente falou, cara, então nós vamos ter que sair. Não tem jeito, se o cara já saiu, e aí a gente tentando, tipo assim, dar um jeito de entregar o mesmo volume que o Charles entregava, e o Charles entregava um volume absurdo de conteúdo, e a gente falou, cara, nós vamos ter que sair também. E aí o que a gente fez? Nessa época, a anestesiologia se mostrou uma especialidade interessante, porque ela te permite gerar um caixa rápido quando você forma. Né? É uma especialidade que tem essa característica. E para uma pessoa que quer empreender, a anestesia é uma boa especialidade, sabia? Eu acho que você deve ter notado isso também, porque você consegue ter uma opcionalidade. Sim. Porque você consegue nos primeiros anos já gerar algum caixa, porque você vai arriscar para empreender, e também você pode ir colocando o seu tempo aos poucos. Você pode, por exemplo, eu vou pegar só alguns plantões, vou continuar ganhando um dinheiro com anestesia e o resto do meu tempo eu vou usar para empreender. Então você consegue fazer isso. Nem toda especialidade você consegue fazer isso, né? O cirurgião, talvez o cara tenha uma equipe cirúrgica que o cara não vai conseguir. O cara ou tá tudo para dentro da equipe ou ele não tá nada. Então aí é complicado. Na anestesia é diferente, né? A gente consegue ter essa opcionalidade. E foi o que eu fiz. Aí eu saí parcialmente no primeiro momento e tinha um caixa para queimar, e eu falei, nós 3 chegamos em reunião e falamos, nós 3 estamos dispostos a zerar o caixa que a gente tem financeiro, e não era muita coisa não, mas dava para viver, era um negocinho legal ali. E a gente falou, vamos eliminar isso aí, estamos dispostos a queimar isso para o projeto dar certo. Se queimar e não der certo, a gente volta para assistência, volta para o mesmo lugar onde a gente estava já. E aí a gente conversou muito bem até com o nosso empregador, a turma que estava lá, né, do nosso grupo, os caras, pô, vai fundo, vocês estão... os caras até apoiaram muito, a gente é super agradecido com a galera, porque eles falaram, cara, a porta tá sempre aberta para vocês são caras muito tops aqui, a gente gostava muito de vocês, e se vocês quiserem voltar, a porta vai estar sempre aberta. E a gente falou, cara, se a porta tá aberta, o risco tá ali, e a gente reduziu e calculou o risco, bora assumir o risco, bora pular no risco. Então a gente calculou muito bem antes de pular, né? Mas aí a história final era, minha filha tá nascendo, eu larguei a principal hospital privado aqui de Belo Horizonte, para ganhar 3.500 líquido. Essa é a história, esse é o risco que eu assumi. Só que ele estava por trás todo calculado. Tudo eu tinha calculado. Eu sabia, olha, eu tenho uma grana que eu vou queimar, se eu não queimar eu volto. E aí foi o que a gente arquitetou e o que aconteceu? A gente queimou a grana. A grana foi sendo queimada, mês a mês foi queimada e, cara, nada da Nest avançar, nada da Nest faturar muito. E era assim, 1, 2, 3 lançamentos. E aí dá no 4º lançamento,
no lançamento de novembro e tal, Black Friday, não sei o quê. Pá, aí a Nest estoura. A gente vende o Extensive, aí estoura tantos milhões de faturamento em um lançamento. Foi um estouro, foi o maior lançamento da Med na época. A gente fez tudo, fiz na unha o lançamento. Aí o negócio andou. Porque aí a gente conseguiu renegociar, e aí a coisa andou, a empresa de fato mudou o jeito de olhar para nós, a gente de fato gerou muito mais valor do que a gente capturava. E aí, pô, nos tornamos donos e, enfim, mudou o cenário todo. E aí, de fato, valeu. Mas eu lembro no dia do lançamento, na hora que a gente tinha lançado, colocado, sei lá, tantos milhões para dentro do caixa da empresa, a conta nossa estava zerando. Aí eu lembro da gente mandando mensagem, falando assim, olha, o Bernardo Daniel, deixa eu te falar uma coisa, se a gente não combinar melhor o esquema, a minha conta zerou, tá? Não tem como eu pagar amanhã a minha faxineira ali, tá? Minha conta tá zerada. Então, assim, tem essas mensagens no WhatsApp, a gente falando. E aí, cara... Então, assim, o risco que a gente assumiu também, ele é um risco que ninguém vê. Mas foi exatamente isso. A gente consumiu tudo, na hora que estourou o lançamento, a gente resolveu, respirou. E aí o outro ano foi um ano de sucesso, porque aí o produto acertou, a gente acertou muito bem no produto. A Nest sempre tinha uma parada com qualidade que era absurda, muito focada em qualidade, né? O produto era um negócio que a gente olhava muito mais para qualidade do que para marketing no primeiro momento. Então, apesar de eu olhar para marketing, mas a galera me puxava sempre para falar que era produto que era mais importante. Eu, de fato, acreditava que até um certo tamanho de empresa, de fato, o produto ia ser melhor mesmo. E foi isso, cara. Foi isso, assim, esse início turbulento, cheio de risco, mas cheio também de decisões acertadas, sabe? E que a gente tomou e hoje eu não arrependo de nenhuma, assim. Mas, claro, na hora que você fala a primeira vez, porra, larguei um emprego com uma filha nascendo, com 3.500 líquido na mão e para queimar meu dinheiro inteiro, não é uma, eu não sei quantas pessoas assinariam para essa proposta, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco disso também, de você ter um pouquinho uma loucurazinha mínima para você poder correr um risco calculado ali que vai ter resultado melhor na frente. Só que poucas pessoas vão estar dispostas a correr esse risco, né? Que nós, empreendedores, muitas vezes estamos dispostos. Acho que você deve ter uma história parecida também, Tem, né? cara. Nossa, a gente demorou muito a conseguir. O Vinícius, que é meu sócio, ele é muito pragmático. Muito pragmático. Sim. Ele é muito inteligente. Ele passou na FMG com, sei lá, o Brinca passou com 12 anos, mas acho que ele tem 16. Ele é na CNPI, ele é um cara muito diferenciado. E ele é muito cara de conta, de fazer as contas, de fazer a coisa com propriedade. E, cara, ele e a gente não fez conta por muito tempo, porque não fazia sentido algum. A coisa começou a funcionar depois. Talvez é o mesmo caso de vocês. Cara, você vai porque você acredita. É Você isso. vai porque você fala, cara, isso aqui é bom. É. Isso aqui ajuda, isso aqui funciona. E no final das contas, empreender tem uma leve loucura, vamos dizer assim, do ponto de vista de você tem que acreditar. Tem um componente que não é palpável ali. Né? Tem, porque não é racional. Todos os seus amigos vão falar. Eu falei, amigo meu, pessoal, cara, você é louco, enfim. Você, tipo assim, o que você tá fazendo? Enfim, basicamente, eu recebi várias dessas mensagens quando eu tava largando, né? Então, assim, e eu falei, cara, tô no caminho certo. Né? Cara, estão me chamando de louco, é porque eu acho que eu tô no caminho certo mesmo, né? Que eu acho que a maioria sempre vai pensar assim. Só que depois que você tiver o resultado, todo mundo vai falar, porra, esse cara é o gênio. É o louco no momento, depois o gênio depois. Então, cresceu muito rápido, né? Cresceu muito rápido. Cara, não foi rápido, foi difícil pra cacete, né? Vamos lá. O que você acha hoje que foi o principal, talvez, ou os principais fatores que fizeram com que a ideia, de fato, gerasse o que vocês têm hoje? Gerasse uma empresa que existe, que gera valor para os outros, que tem ali que já está estabelecida? Quais foram os... Você fala, foi isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que você entende, que você enxerga que foi a fórmula, de certa forma? Eu acho que tem um componente de questões que vão chegar num resultado. E o primeiro deles eu acho que é o all-in. Você precisa estar all-in, porque se você não estiver all-in, o seu competidor vai estar. Ele vai ganhar de você e ele vai conquistar o mercado. O mercado, muitas vezes, não tem espaço para 2 top 1s. E é um mercado, às vezes, pequeno. O mercado de anestesia são 30 mil anestesistas no Brasil, cara. Então, assim, não é um mercado tão grande assim para você dividir tanto, né? Então, o all-in foi muito importante. A gente, de fato, ir de cabeça e acreditar, igual você falou. Pô, a gente precisava acreditar no projeto, mesmo quando ninguém acreditava. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, eu acredito que seja a gente ser meio camelo, sabe? É um termo que a gente usa aí, ser uma camelagem mesmo. Que cara, você está disposto a ficar até tarde,
Quantas horas você dedicou para um negócio batendo cabeça e vai atrás e vamos fazer acontecer. Cara, essa aula demorei mais de uma semana para fazer, mas ela ficou fera. Meia hora para o aluno, 7 dias eu fazendo. Não me importa. É camelagem, bora entregar, bora fazer um negócio diferente que todo mundo está fazendo. Então, isso foi também importante. Então, tudo que a gente fazia muito bem. E isso foi algo que marcou também a jornada da Nest. Em todas as áreas, assim, tanto como que a gente fazia conteúdo, como que a gente fazia marketing, cara, era dedicação full ali mesmo. E o último componente que eu acho que você tá disposto era a gente estar disposto a correr o risco mesmo, né? Aceitar o risco, que foi imenso depois que eu olho para trás, mas ele estava calculado. De certa forma, eu estava afim de correr esse risco, sabe? Eu queria correr esse risco, eu não me importava se desse tudo errado, que eu ia começar de novo. Estava tranquilo, eu já tinha minha profissão, já tinha fechado a minha formação como anestesista, eu conseguiria um novo emprego, estaria no mesmo lugar. Se desse tudo errado, eu voltaria para o mesmo lugar que eu estava. Então, para mim, foi só explorar o teto, né? Ter a coragem de explorar o teto de desenvolvimento pessoal, de habilidades que eu não tinha, que eu tive que aprender, né? Então, foi um pouco disso. Cara, eu queria falar de um assunto legal que eu vejo que é mais recente até nas faculdades de medicina. Eu já fui convidado para dar aula na disciplina de empreendedorismo na PUC, já fui convidado para algumas ligas de empreendedorismo médico para dar aula, falar sobre empreendedorismo, falar sobre investimentos. E isso era uma coisa que, pelo menos, eu formei em 2014, não lembro de ter nada disso, e quem formou antes disso, com certeza não tinha. Mas minha pergunta é, como é que você enxerga que a medicina contribuiu ou te moldou para ser o empreendedor que você é hoje? Quais habilidades, que a gente fala muita coisa que a medicina não traz, mas o que a medicina traz para o cara que empreende? Isso é importante, cara. Cara, acho que a medicina te traz um viés muito analítico. Tipo assim, eu comparado hoje, por exemplo, eu tenho meu time hoje lá dentro da MED e uma diferenciação que a gente vê das pessoas que são médicos e não médicos, o médico ele consegue ser muito analítico. Então ele consegue quebrar um conhecimento em muitos pedaços muito fácil. Isso porque a gente cara, quantas horas de aula a gente assistiu, quantas horas de conteúdo a gente consumiu e conseguiu transformar aquilo em algo prático para o paciente ali no dia a dia. Então, o poder analítico de quebrar um conhecimento e transformar em algo prático, isso veio da medicina, isso veio de educação médica, isso veio do meu aprendizado lá, de fato, na faculdade, e que eu vejo que o mercado não tem tanto. Isso é uma diferença entre médicos e não médicos que eu percebo muito. O médico ele tem outras deficiências, que eu também entendi na marra, que a gente não é bom. A gente não é bom de seguir processo, a gente não é bom de pensar fora da caixa, a gente é péssimo nisso, né? De ser organizado, não é tão bom. Mas em pegar um conteúdo e analisar, quebrar ele em pequenos pedaços, a gente é muito bom. E isso me ajudou muito, essa habilidade. E eu me pergunto assim, eu gosto muito de trazer listas, que às vezes a gente consegue trazer algo prático para quem está ouvindo a gente. Então, assim, dentro dos desafios que você enfrentou enquanto empreendedor, a gente pode enumerar vários, mas você consegue pensar em 3 desafios que foram maiores? E como é que você conseguiu superar esses desafios? Boa. Vamos lá. Tem muitos, né? Porque é um saco de desafios diários Sim. que a gente enfrenta, né? Mas eu poderia dizer que o primeiro foi a relação que eu tenho que pegar o peso familiar e a empresa. Família e empresa, eu acho que o primeiro equilíbrio, eu acho que isso foi a principal dificuldade que eu tive, principalmente no início. Minha filha nasceu, a Ana, exatamente na época que a Nest precisava mais de mim, e a Ana também precisava mais de mim. Então era um momento super delicado. A Ana, apesar de eu ser anestesista, eu não conseguia fazer minha filha dormir. A Ana não dormia à noite, cara. Ela não dormia, ela acordava 10, 15 vezes. E isso é uma coisa que me incomodava muito. Eu não conseguia. Faço dormir pessoas todo dia. A minha filha eu não consigo. Entendeu? Então, uma ironia, uma baita ironia, mas era o que acontecia. E ela foi dormir com 2 anos e meio. E assim, os amiguinhos, com 6 meses, tô dormindo. Ana não dormia, cara. Então, isso era um ponto que dificultava muito, assim, de fato, eu conseguir dedicar para ela e para a família, né? E não dormir à noite e ter que chegar 7 horas da manhã, tá o Charles me ligando. E aí, fez a aula? E a aula aí, ó? Os clientes estão cobrando, não sei o quê. Tá faltando não sei o que lá. O lançamento tá com pouco lead, não sei o quê. Então, assim, era uma cobrança que, se não fosse all-in, não tinha a mínima possibilidade, porque você simplesmente não consegue fazer, né? Mas como estava all-in, aí eu tinha os dois para equilibrar, eu consegui equilibrar, mas foi doído, foi um desafio importante, assim. E até hoje que agora eu tenho 2 filhas, não só uma, então antes estava easy. Na verdade, quando eu não tinha filho, era easy mode. Sim. Depois que eu tive filho, medium, uma filha, e agora o negócio ficou, né, um nível mais legal. 2 filhas, empresa, time grande para gerenciar, né? Então,
o negócio começa ficando mais... Só que a gente melhora, né? Eu acho que é esse ponto também. Sim. Então, um Mas equilíbrio desafio família. equilíbrio. Isso, perfeito. Resumindo, equilíbrio. O segundo desafio que eu acredito que é importante também é a questão de você ter que se quebrar, cara. Você ter que quebrar a sua versão anterior para você se tornar um empreendedor melhor ali do próximo estágio do seu negócio. Porque o negócio, quando ele está de 0 a 1 milhão anual, ele exige um Rafael, um Thiago. Quando você passou de 1 milhão e foi para 10, ele está exigindo outro Thiago completamente diferente, que tem outro chapéu, outras necessidades, e você tem que se adaptar completamente, e o Rafael de antes não serve mais. Então, e aí quando você chega em tantos milhões a mais de faturamento anual, simplesmente esse cara, ele atrapalha a empresa. Então, o Rafael de anteriormente, lá de 1 milhão de reais por ano, ele não serve para empresas de dezenas de milhões mais. Não serve, ele é ruim, ele atrapalha. Então, você tem que quebrar o seu cara anterior para você construir um novo no caminho, enquanto a parada está caminhando. Então, isso é muito difícil, cara. Porque geralmente você quer tá na sua identidade. Daí eu tive que me quebrar várias vezes. Eu tive que quebrar que eu era médico, tive que falar para minha família que eu não ia ser médico mais. Então, assim, quão difícil é isso? Talvez você passou por isso também. Sim. Sua mãe falou: que, filho, você não vai ser médico mais? Eu falei assim, não, mãe, eu tô construindo algo maior, né? Eu vou construir algo que vai ajudar milhares de médicos, né? Não, mas era tão bom você ser médico, você não... O que você tá pensando, meu filho? Mas eu vou fazer isso, vou ter que quebrar quem era antes para construir o Rafael, que era marqueteiro. Aí depois, no meio do caminho, agora você não é marqueteiro, mas você é gestor de 50 pessoas. Agora o marqueteiro não serve mais, porque eu não posso fazer. Se eu for fazer campanha, meu time me mata. Então assim, se eu começo a intervir demais, igual eu intervia no início, eu estou estragando. Então eu não posso, agora eu tenho que aprender a liderar o time. Então, e agora mudou a habilidade que me cobram. Então, essa é uma dificuldade imensa também. A segunda dificuldade é você se destruir e construir uma nova pessoa no meio do caminho, assim, e com habilidades completamente distintas. E nem todo mundo consegue fazer isso, cara. Nem todo mundo tem essa flexibilidade de ir mudando durante o caminho conforme a empresa vai crescendo. E eu entendo que daqui a tantos anos para frente, tantos bilhões a mais de faturamento anual, vai mudar também. E eu vou ter que mudar junto. Senão eu vou ter que ser outro Rafael, outra identidade, que vai ter que ir moldando conforme o que a empresa está te exigindo, conforme o desafio está exigindo. Sim, não é o mesmo Rafael. Pode ser que seja o mesmo CPF, mas não é o mesmo Rafael. Não é. Totalmente diferente, cara. E qual a terceira aí É. de desafios, né, que você teve? Família, se desconstruir, que é muito difícil. Cara, isso é muito difícil mesmo. Até é uma evolução que ela é construída com muito sacrifício, assim. Você conseguir entender que você precisa evoluir e que se você não evoluir, você vai atrapalhar o negócio seu. Isso é muito difícil. E qual que seria a terceira? Cara, essa ela é difícil de escolher porque tem muitos desafios que a gente enfrenta, né, no dia a dia, né? Mas aí eu colocaria, cara, que é de fato você ter um foco, sabe? Eu acho que isso também é importantíssimo e o desafio do foco, no final das contas, ele pode parecer bobo, mas quando você olha hoje, por exemplo, né, na época que a gente está vivendo agora, né, que é um momento incrível de estar vivo, né? Pô, IA tá estourando, a gente consegue construir qualquer coisa que a gente quiser, mas não necessariamente você deve construir tudo que você pode fazer hoje. Hoje, você sentar no Cloud Code, você consegue construir 500 mil ferramentas, você consegue construir o seu CRM do zero, você consegue construir qualquer ferramenta que você quiser do zero, mas você deve? Será que você deve focar nisso? Então, você saber o que focar, saber escolher o que focar estrategicamente no seu negócio é muito difícil, muito mesmo. Assim. E aí tem momentos que você vai tomar decisões difíceis nessa questão do foco, porque às vezes você vai estar numa situação assim, olha, será que eu invisto tantos milhões num projeto e deixo essa peteca cair? Ou não? Ou eu seguro essa peteca e deixo esse projeto com menos investimento e vai morrer essas áreas aqui, essa parte do suporte ao cliente vai piorar, essa parte aqui vai... Então, essas decisões de o que focar dentro do negócio estrategicamente, o que construir, onde que a gente vai focar nossa energia do ano, né, para o que construir para frente, que vai levar a gente a crescer, né? Então, isso é muito difícil. O que focar, né? O que eu vou focar minha energia para construir hoje, sendo que eu posso construir tudo hoje. Hoje, se você quiser, você senta e constrói qualquer app, você, sem ser técnico, né? Cloud Code tá aí, né? Mas, enfim, é isso. Acho que o foco é difícil demais de escolher e é uma decisão, às vezes, em conjunto. Nem sempre é uma decisão em conjunto. Individual, você tem que tomar, você acaba tomando com seus sócios, né? Essas decisões estratégicas e tudo mais. Sim. Cara, eu vi um post seu que você estava no Mastermind
falando sobre inteligência coletiva, cara. E eu acho que muitas das coisas que me fizeram evoluir, fizeram a Medify evoluir, eu acredito que vocês também, foi o networking com outros empreendedores, com outras pessoas, pessoas que tiveram ali, que têm um pensamento diferente, que têm uma história de vida diferente, que vão agregar. E como é que você enxerga que isso foi importante para você, enquanto pessoa física, e dentro da empresa, enquanto pessoa jurídica também, vamos dizer assim? Cara, é importantíssimo porque empreender é muito solitário, cara. É muito, assim. A minha impressão é que quando você vai crescendo a empresa, você vai chegando num momento que poucas pessoas conectam com os seus problemas que você tem no dia a dia. Quando eu era anestesista, eu tinha vários colegas anestesistas que tinham os mesmos problemas que eu. Ah, cara, o oxigênio aqui e tal, o servo, não sei o que lá. Todo mundo tem os mesmos, aquele cirurgião chato, os mesmos problemas coletivos de todo mundo ali. Quando você vai crescendo uma empresa, cara, o ar vai ficando mais rarefeito ali em cima. Poucas pessoas têm essa realidade que você tem hoje. Você tem um time gigante, 130 pessoas, que você tem que coordenar, num home office. Quem tem essa realidade? Poucas pessoas têm. Então, para você se conectar com pessoas que têm a mesma realidade, além dos seus sócios ali, é muito difícil. Então, essas ferramentas, por exemplo, como o Mastermind, você buscar um lugar onde tem pessoas que estão num nível similar, é importantíssimo, porque aí as pessoas estão com problemas iguais aos meus, né? E são pessoas que estão num nível de construção de negócio parecidas com o meu, né? E é basicamente buscar um lugar onde você vai conseguir se sentir, né? E partilhar um pouco das suas dores ali, porque de fato é solitário mesmo, cara. Assim, os problemas você vive eles sozinhos muitas vezes. Eu até agradeço de estar empreendendo com 5 sócios. A galera fala que é muito ruim, muito sócio, mas eu acho até o contrário. Acho que a primeira vez que você tem que empreender, você deveria empreender com muitos sócios até. No mínimo 2, assim, porque dividir as dores é muito bom, sabe? Dividir as decisões é muito importante. E tá, numa segunda vez eu até acho que 5 não precisa. É muita briga, é muita confusão, né? Mas a gente com menos sócios, eu acho que você tem menos diversidade também de pensamento e o consenso no final ele é mais fraco. Então, com mais sócios, o consenso é mais difícil, mas o que é construído ali de consenso é muito mais forte. E de fato, é isso, inteligência coletiva de um mastermind, inteligência coletiva de um grupo de sócios mais unido, né? Então, eu super acredito nisso e alivia a solidão um pouquinho, né? Dessa questão de dividir com os outros seus problemas. Sim. É isso. Cara, e eu acho que talvez se você voltasse no tempo, pensar, cara, onde você estava em 2020, onde você está hoje, e pudesse voltar atrás e contar a história, você ia ficar assim, pô, consegui fazer isso aí. Mas o que você pensa para você, e aí, daqui 5 anos, onde é que você quer estar, qual é o estilo de vida que você quer ter, qual que é o seu grande objetivo, que a gente que empreende enxerga alguma coisa no futuro ali, e aonde que a Med Review quer chegar? Quem ela quer ser daqui 5, 10 anos? Boa, cara. A média acho que tem uma visão muito clara, ser uma das empresas de educação médica líderes nacionais e internacionais. Então a gente quer impactar até 100 mil médicos até 2030, é uma visão muito clara nossa. A gente está no caminho, já estamos ali chegando a 30 mil, então tem estrada, mas tem caminho também, principalmente no projeto de residência médica, a gente está crescendo muito. E cara, em termos pessoais, eu acredito muito que eu tô aprendendo muito. Tá sendo escola para mim, a Med Review. Acho que é um projeto assim que todo dia me desafia muito a crescer em todas as áreas. Na verdade, eu quero continuar construindo, cara. Construir futuro, continuar construindo e cada vez talvez conseguir correr um pouquinho mais de risco, um risco a mais ali, né? Hoje eu estou empreendendo em conteúdo e educação médica, uma área que eu tinha um pouco mais de é uma área de conforto minha, né? Eu sabia fazer aulas lá na faculdade e tudo mais. Quem sabe se daqui a 5 anos eu já não consigo lançar uma empresa agora de medical devices, de questões que estão ali na fronteira da ciência. Talvez eu já consiga, né? Eu já consiga construir um futuro que faça mais a diferença. Então eu tenho muita vontade de construir algo, né? Depois da MED também, de fato. E, tem muita coisa, muita ideia para ser construída, né? E eu acho que a minha trajetória aqui na média, eu estou construindo o Rafael que vai construir aquilo ali do futuro, daqui a 5 anos, né? Com certeza, eu me vejo ali, com certeza, criando uma empresa diferente e que vai impactar a saúde. Até porque eu acho que é onde eu estou, né? Onde eu nasci e onde eu vou continuar gerando valor, né? Acho que... Legal, agora eu vou puxar uma sardinha um pouco para a gente aqui. Diga aí. Para a gente falar um pouco da parte financeira, cara. Porque você me contou aqui, a gente vê muitas histórias de empreendedores que, assim, a galera
ou quebrou, quase quebrou. Você acabou de falar que você quase quebrou, né? Tipo assim, Deus falou assim, não, o dinheiro vai durar até ali, a partir dali a empresa vai dar dinheiro, que é pra você acreditar mesmo. Fala assim, que eu fiquei quase zerado. Cara, como é que é a sua relação com o dinheiro e como é que você enxerga que o empreendedor deve enxergar a parte financeira e até de investimento, de certa forma? Boa. Cara, eu realmente, se fosse pensar na minha história aqui, eu comecei a estudar investimentos lá em 2016 foi quando eu entrei na residência de anestésio, já me falaram, você tem que aprender investimentos. E aí foi o que eu fiz, né? Falei, cara, então vou começar a ver. E aí na época era Primo Rico, começando, né? E tudo mais. Comecei a ver os vídeos do Primo e tudo mais. E aquilo ali me inspirou a começar, né, a aprender ações, comprei umas ações, aí vendi, perdendo, aquela coisa. Comecei a experimentar. Então eu falo que eu fui... E eu percorri esse caminho, fiz vários cursos de investimento, né? Então eu tinha esse interesse de investimento também. E foi, na verdade, o primeiro caminho que eu persegui lá em 2016. Comecei a estudar todos os cursos, fiz os cursos da Suno, curso de não sei o quê, curso de um monte de gente. E esses cursos todos me ajudaram. Porque aí, a primeira coisa, eu construí minha planilhazinha, minha planilha financeira mensal, que eu carrego ela até hoje, que sofisticou, claro, né? Hoje ela é muito mais sofisticada do que ela era no início, mas ela me ajudou. A base foi construída ali. Então, aquela minha planilha financeira de acompanhamento, eu construí ela lá sozinho, eu, minha esposa e tudo mais. E, cara, eu falo muito que eu experimentei de tudo e umas coisas muito erradas, cara. De investimentos, eu não vou te falar que, como eu tenho um pouco mais de questão de risco, né? Cara, eu já investi em tudo que você imagina. Eu já tive mais de 100 ativos e assim, pouquinho dinheiro em cada coisa, sabe? Só para encher o saco de imposto de renda, não, demais, cara. Tipo assim, chega um ponto que eu falei assim, cara, eu tô parecendo que eu sou um hedge fund com uma grana que não justifica nunca. Assim, eu não conseguiria nem aportar coisas que eu queria aportar ali daqueles 100 ativos, eu não consigo aportar porque eu não tenho essa grana, simplesmente. Eu tô com um portfólio de hedge fund aqui. E aí, eu persegui esse caminho, eu já comprei ação brasileira, já comprei todos os tipos de ativos eu já comprei. Todos eu já tive, todos. Se for falar qualquer um aí que eu já comprei. Já caí na enganação de todos. Pelo menos um pouquinho eu já perdi algum dinheiro. Então eu já perdi dinheiro em muita coisa, isso é um fato. Mas nessa trajetória eu fui simplificando, sabe? Eu fui cada vez mais simplificando o meu portfólio, a ponto de eu entender que nem sempre eu vou estar com tempo suficiente para dedicar para essa parte financeira, né? Talvez eu precise de tempo para dedicar muito para o meu negócio. E talvez a parte financeira eu precise de ter menos ativos para eu conseguir acompanhar. Então foi uma estratégia que eu fiz. Então aí eu fui cortando de 100 ativos, hoje eu tenho 5. Então hoje eu tenho menos ativos que eu consigo acompanhar mais de perto, né? E eu consigo, de certa forma, entender o que está acontecendo em cada um deles e aportar mais. Assim, porque no aquele outro caso que eu tinha muitos ativos, eu não conseguia 100 ativos, uma grana que não fazia sentido, né? Então, para mim não fazia tanto sentido. Então, hoje eu tenho visto isso. Eu considero manejo de capital e manejo de dinheiro, de fato, uma alavanca, né? Acho que até as alavancas do Naval lá, né? Que eu sigo muito elas, né? Grana, né? Dinheiro, gestão de pessoas, é uma alavanca também para resultado, conteúdo, quanto mais conteúdo você faz, mais alavanca você tem, e código. Quanto mais software você entrega, mais alavanca também. Então, dinheiro, de fato, é uma alavanca importante. Mas nem sempre você consegue dedicar para as 4 alavancas, né, que eu falei aqui agora para você. Então, eu acredito que está mais para o futuro, para mim, eu dedicar mais para essa parte financeira. Hoje eu atuo mais focado no negócio, focado mais em empreender e tirar resultado dali, né? E até uma tendência a terceirizar mais essa parte da parte financeira do que eu dedicar para olhar a financeira, e eu prefiro gerar mais, sabe? Eu prefiro gerar mais e talvez controlar com menos ativos ali a minha parte financeira. É isso mais ou menos o jeito que eu penso. Assim. Sim, isso é muito legal. Não sei qual que é a visão de vocês aqui, né? Assim. A minha visão, o médico que empreende, ou a pessoa que empreende, tem que ter os investimentos são totalmente diferentes do médico ali, que vai ser médico o resto da vida e não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, inclusive, precisa de mais gente que o médico quer ser médico o resto da vida. Perfeito. Todo médico vai empreender, nós não vamos ter ninguém para cuidar da gente, né? Perfeito. Mas vamos lá. O cara que empreende, cara, o risco dele tá no business. Então, os investimentos tem que ser ali, CDI, Selic, acabou. Porque não tem R$1 que você vai colocar em qualquer investimento que seja que vai te dar o retorno do seu business. Exato. Não faz o menor sentido o cara estar preocupado com investimento. A não ser que seja dolarizar patrimônio por uma questão muito mais de risco país, mas ainda assim vai ser investimento lá com liquidez. Então, o investimento tem que ser líquido, porque o seu risco está no business. Agora, a pessoa que já tem a mentalidade, vou ser médico, e aí
o investimento talvez seja o único tipo de saída para não depender totalmente do seu trabalho, né? Então, você cria ali uma carteira de investimentos que em um determinado momento ela vai te permitir reduzir a carga de trabalho ou até mesmo não precisar mais trabalhar, né? Quer seja usando ali o principal ou com algum investimento que gere fluxo de caixa. Mas isso aí é o momento de cada um. Mas quem empreende tem que olhar os investimentos de fato assim como você fez. Cara, simplificar, ter liquidez, porque o risco está em outro lugar. E como é que você enxerga dos colegas, cara, a questão da relação do médico com o dinheiro e assim, a visão de que a medicina ela é uma profissão que por si só já traz tranquilidade financeira e a gente vê que está caindo por terra, né? É, cara, eu acho complicado e assim, quando converso com amigos assim, em relação a dinheiro mesmo, você vê que a maioria das pessoas não tem a tal da planilha ainda, né? Então, assim, você não tem nenhuma planilha para ver quanto você tem hoje. Você sabe quanto que você tem hoje, assim, pelo menos, assim, na conta e tal? Não sei quanto que eu ganho aqui mais ou menos todo mês, sei que eu recebi tanto esse mês e é isso, bora tocar a vida, né? Eu gastei tanto, meu cartão tá passando. Então, é o que eu ouço de histórias assim. Então, eu acho que de fato, a pessoa tem que se planejar um pouco mais para frente, né? Que se você não consegue ter um mínimo de planejamento ali, você não consegue tomar risco, né? Então, assim, a história de você ter mais resultado é tomar mais risco. Eu achei interessante o que você falou. Pô, o empreendedor ele já está tomando muito risco ali na empresa, então no portfólio toma menos risco. Agora, se o cara está tomando menos risco na parte do emprego, talvez ele consiga tomar um pouquinho mais de risco no portfólio. E é um equilíbrio, né? Então, Sim. é equilíbrio de risco e eu acho que tá ok também. Pô, então, já que o cara vai estar trabalhando como anestesista, então compra uns Bitcoin lá, né? Não sei qual é a opinião de vocês, mas assim, pô, arrisca mais o portfólio então um pouco, né? Já que a sua profissão é mais regular, você não vai conseguir dar uma porrada ali na sua profissão, mas, cara, você tem aporte contínuo, talvez você ganhe uma porrada no seu portfólio, né? Então, assim, talvez, Sim, não sei, sim, a não, visão se conecta com a visão de não, vocês. conecta totalmente. Não, o Bitcoin já. Eu sou muito entusiasta, tenho Bitcoin desde 2017. Dou mentoria de Bitcoin, já dei aula de Bitcoin até na sangue. Aí eu entro na seara de teoria monetária, muito mais do que de a questão especulativa do Bitcoin. Mas concordo, um ativo de risco, que seja. Você pegar os títulos públicos atrelados à inflação de vencimento longo do Brasil, é mais volátil que a renda variável americana. Entendeu? Então, assim, isso vai te trazer resultado. Eu vejo muitos colegas, às vezes, com medo da volatilidade, tomando um risco sem entender que está tomando um risco. O que é risco no final? É você chegar na iminência da aposentadoria e o seu dinheiro não dá. É. E aí a pessoa com medo de tomar risco no investimento, ou seja, deixa tudo no CDI, chega daqui 30 anos e descobre que tem 30, 40% a menos de patrimônio do que teria caso tivesse colocado no investimento bem estruturado. Eu não estou falando especulativo, não. Renda fixa Sim. mesmo, mas atrelada à inflação. Então, às vezes, aquele colega que eu vejo muitas vezes acontecendo aqui, por falta de organização, deixa o dinheiro parado na conta e tá perdendo ali R$1.000, R$2.000 todo mês. Isso é verdade. Aí tá dando plantão para compensar o dinheiro que tá parado na conta. Eu já vi anestesista com R$150 mil parado na conta, morrendo de trabalhar, rendendo 1% ao mês, era um plantão quase, pô. E aí, com muito medo, deixa tudo no CDI. Hoje a gente tem uma taxa de juros alta, mas o CDI médio ele rende 3,68% acima da inflação nos últimos 25 anos, em média. Então, na prática, você tem uma rentabilidade acima da inflação de próximo de 4%. Hoje a gente tem títulos públicos que rendem 7,5%. Então, é quase o dobro de rentabilidade para o mesmo nível de risco quando a gente olha risco enquanto instituição que vai te pagar aquele recurso que você aplicou lá, que é o governo, investimento soberano. Mas a pessoa às vezes enxerga risco como aquela variação de curto prazo no investimento de longo prazo. E isso, na verdade, é volatilidade. Se você está tranquilo, tem sua reserva de emergência e vai ali, tem a renda mensal previsível, você precisa tomar esse risco, entre aspas, que na verdade não é um risco, é você ter uma estratégia bem estruturada, né? Que é o que a gente faz aqui. Mas, cara, muito legal a conversa. Eu queria que você trouxesse para o pessoal que está nos acompanhando como encontrar ali a Med Review, né? A pessoa, quem é residente, quem já é especialista, mas está fazendo prova de título, quem que a Med Review ajuda e onde encontrar, né, a Med Review. Boa. Pessoal, a gente está sempre no Instagram, tá? Então, Grupo Med Review, para quem é estudante de medicina, está tentando prova de residência. Cara, a gente já tem 2 anos já de projeto. O projeto está, assim, com um preço justo de preparatórios e, de fato, trazendo uma didática muito diferente, uma didática diferente do que o mercado traz, né? E as especialidades, a gente também atua em educação continuada na NASH Review, pô, super tradicional aí já, há mais de 5 anos. Oft Review, mais de 6 anos de atuação. E Ortop Review também, né? Então, são as verticais aí, todas também com o mesmo padrão de ensino, né? Super regra
régua alta lá, né? Uma aula difícil fazer aqui, tá? No Group Review a aula não sai rápido não, mas a gente entrega para a turma bem mastigado ali. A qualidade é o principal. É o principal. E você, cara, a pessoa que gostou do papo, quer te conhecer mais, quer te encontrar, onde é que ele te acha? Pode ir lá no meu Instagram, Rafael Romi, @Rafael Romi, e tamo lá. A gente abre me chama lá na DM, se tiver interesse, manda lá pra gente conversar. Legal demais. Pessoal, muito obrigado por estar com a gente até agora. Se você é médico, gostou do papo sobre investimento e quer ter uma análise dos seus investimentos feita por um consultor especialista em médico, aqui tem o QR Code, tem aqui na descrição do vídeo, vai ter algum jeito de falar com a gente, fácil, tá? Você marca uma consultoria estratégica. Então, é um momento em que a gente vai entender o seu momento de vida, fazer uma análise de todos os seus investimentos, analisar se os seus investimentos estão alinhados aos seus objetivos de vida e trazer um plano de ação inicial. E a gente apresenta como é que a gente trabalha, mas é um momento de geração de valor para você que é médico, é exclusivo para médicos. Então, agenda aqui a sua consultoria estratégica. Muito obrigado e a gente encontra no próximo episódio. Obrigado.